Já agora a gente entra no período de 1964 a 1985, no qual entra o período do golpe militar, do militarismo e como da transição para a democratização do país. Então a gente sabe que a gestão militar ela centraliza todas as decisões dentro do próprio governo do Estado, não tem um contato com a sociedade para saber suas necessidades, para fazer uma construção de uma política como a gente tem hoje. Hoje a gente tem os conselhos nacionais, os conselhos estaduais, municipais, nos âmbitos da saúde, da educação e da assistência social, justamente para ter a construção da política de forma entre o Estado, entre o governo e a população. Então, nessas duas vias. Mas na época do militarismo, não. Isso era proibido, tudo era centralizado, todas as decisões dentro do governo. A gente vê muitas privatizações nessa época do governo. E outra, um aumento muito grande do baixo caráter distributivo, ou seja, era muito mal distribuída todo e qualquer recurso, dentro tanto da previdência, da saúde, da educação e da habitação. E aí, se a gente for lembrar, quando a gente falou na psicologia social do período do militarismo, tem um período que, quando começa a fragilizar o governo militar, que é aí que a gente viu que os psicólogos comunitários estavam dentro da comunidade fazendo um trabalho, construindo políticas, fazendo intervenções e trazendo autonomia, construindo valores dentro da sociedade sobre a autonomia, sobre o empoderamento. Então, começou a se fazer esse movimento e aí a gente começa a ver surgir uma participação popular dentro da nossa sociedade e dessa forma contribuindo também para o começo das políticas. A política do SUS, ela teve muita base da participação popular dentro das discussões, dos congressos que tinha, das conferências da saúde. Teve também as conferências da Abrapso, que teve a participação popular. Então, essa participação, essa pontinha, aí já ia influenciando e construindo uma nova visão das políticas sociais com participação popular. E também temos uma pressão. Então, como a população ela é informada dos seus direitos, quando se organiza ela dentro de uma autonomia, de um empoderamento, de ser um ser ativo, começa a se ter uma pressão por maior distribuição dos recursos, da renda, daquilo que é de direito do cidadão. Então, aí entra o período de 1985 a 1994, que é aquele período que já entra do país ganhar a democratização. A gente vê aí que é um período que já entra o período de 1988, nossa Constituição, e o governo tenta construir as políticas, efetivar as políticas, no sentido de que agora eles reconhecem que ele tem uma dívida com a população. Porque vinha num período militar de recursos escassos e mais centralizado na elite, certo? Então ele sente, eu tenho uma dívida com essa população. Então começa como houve o surgimento, na questão não é nem o surgimento, a participação popular, então eles começam a fazer essa aplicação. Então, eles têm umas medidas emergenciais. Então, eles viram que tanto o combate à fome e o desemprego era muito emergencial. Então, focaram nesses dois âmbitos. E aí começou uma reforma social justamente com o surgimento da Constituição. Começa a se ter uma reforma no pensamento, nas leis, nas políticas, né? Tem essa transição democrática do nosso país, mas nesse período, por estar ainda nesse desequilíbrio,
dessa transição democrática, a gente vê que existiam manobras do governo para efetivar as políticas, efetivar os novos direitos que já estavam sendo constituídos pela Constituição. Mesmo tendo a Constituição, o governo ainda fazia manobras para retardar a efetivação dos direitos da população. Então, entramos no período do governo de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 para 2000, e ele tem eixos estruturantes, são 3 eixos estruturantes do governo de Fernando Henrique Cardoso, das políticas sociais. Eixos estruturantes do Sistema Brasileiro de Proteção Social. E eles são agrupados pela semelhança às diversas políticas sociais. Então, no sentido de eles são agrupados segundo as motivações, o que deram origem, tipo assim, tinha essas políticas, no que é aquela política de combate ao desemprego e de combate à fome, elas se igualam. Então, como se colocasse ela, tipo, nesse eixo. Então, procurava características para colocar cada um em seu eixo. Então, a gente vê o eixo do trabalho e emprego, que entra o sistema previdenciário, as políticas de amparo ao trabalhador, políticas de organização agrária e fundiária. Aí tem o eixo da assistência social e combate à pobreza e o eixo dos direitos incondicionais de cidadania social e infraestrutura. Então, são 3 eixos que basearam as políticas sociais no governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente entra com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi de 2003 a 2010. E Lula fez políticas muito focalizadas, voltadas às classes mais miseráveis, voltadas realmente àquelas classes que mais necessitavam, ou seja, voltadas às classes mais pobres e miseráveis, criando programas de complementação de renda. Então, voltava as políticas para essa complementação. Tem a criação do Ministério de Assistência Social, no qual tem uma unificação dos programas de transferência de renda, no caso, apontando para o programa Bolsa Família. Surgimento da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Política de Promoção de Igualdade Racial e Política Nacional da Juventude. Hoje, no período de 2020, temos 8 políticas, né, no Ministério do Desenvolvimento Social, que são o Bolsa Família, é uma política, é um tipo de política, um tipo de programa, a assistência social, o Criança Feliz, o Brasil Amigo da Pessoa Idosa, prevenção às drogas, o programa Progredir e inclusão produtiva rural e o cadastro único. Vocês vão encontrar esses 8 programas baseados nas políticas, né, no site do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, o que é que eu quero que vocês façam nesse sentido? Eu quero que vocês construam um trabalho em dupla, certo? Acredito que vocês conseguem formar essas duplas aí mesmo, cada um em suas casas, e que cada dupla faça um trabalho pontuando as principais características de cada programa desse, de cada política. Vocês vão achar isso no site do Ministério do Desenvolvimento Social, tá tudo lá, ok? Mas eu quero que em dupla vocês pesquisem e leiam e coloquem características de cada um desses programas, porque vocês, necessariamente, para a construção de vocês como psicólogo, como atuação profissional, vocês precisam, pelo menos, conhecer um pouco sobre cada um deles. Então, vocês me enviam por e-mail, ok? Isso. E vocês vão entregar isso, me enviar. Na verdade, eu entro em contato com vocês, porque eu não sei se nossa próxima aula é dia 13/4, ok? 13/4.
E então, eu não sei se já vamos estar em aula presencial. Então, se for em aula presencial, vocês me entregam presencial. Se não for, vocês me enviam por e-mail. Então, façam as duplas, ok? Eu sei que pode ser que tenha pessoas que queiram fazer individual, pode fazer individual também. Então, vocês pesquisem, construam. Não tem um modelo específico, vocês, tipo, construam um trabalho organizado, falando de cada política, das suas características, ela é direcionada aonde, para quem como é que faz para a pessoa chegar até lá. Então, essas coisas pontuais vocês vão encontrar no site do Ministério do Desenvolvimento Social. E tudo, estou fazendo isso no sentido de vocês conhecerem essas políticas, esses programas hoje na nossa atualidade, ok? Obrigada, um beijo para vocês, até a próxima.